Fala galera, fala torcida, bem, boa tarde a todos. Mais uma derrota, o que falar, né, desse time, dessa gestão aí horrível. 3-0 para o Mirassol, São Paulo se apequinou, como a gente vem falando. Hoje não amedronta mais ninguém. A gente vai ver algumas notícias, algumas pessoas, algumas falas. Você vai entender aí um pouco sobre como o São Paulo chegou a esse nível de gestão que nós temos hoje. E por esse motivo nós estamos aí com uma sequência de derrotas como essa, que é um absurdo. Eu nunca vi uma coisa dessa, uma tremenda falta de vergonha na cara desses jogadores e desse time que aí se encontra de dirigentes do São Paulo, né, que distrata os torcedores PCD, que não sabe o que é o tamanho da camisa, que não faz nenhum tipo de mudança e fica contratando o jogador refúgio da América do Sul, que deve quase 1 bi, né? Contrata jogadores lá de outros times que já estão para aposentar, jogadores que fazem 4 gols em uma sequência de 30 jogos, jogadores que não tem muito valor de mercado, vende a base não consegue os dirigentes acabam não colocando a base, dando oportunidades para a base e comprando jogadores refúgio da América do Sul, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, desses outros países. Jogadores que acabam custando caro e vende a nossa base a preço de banana. Esse é só um dos casos e uma das coisas que se tornou o São Paulo Futebol Clube, que é essa vergonha que nós estamos passando. Hoje nós não colocamos medo em ninguém. Hoje os times deitam e rolam e falam que é fácil ganhar do São Paulo, porque é isso que se tornou. Infelizmente, o nosso clube é uma realidade, não podemos negar e temos que aceitar quando ganhamos e quando perdemos. Essa época que o São Paulo era soberano já se foi. Hoje, no presente, não é mais. É complicado. Vamos falar aqui as notícias. O Hernan Crespo aí tá cobrando aí um pacto interno no São Paulo depois dessa sequência de derrotas. Eu quero deixar claro aqui que essa sequência de derrotas que o São Paulo vem sofrendo, ele não sofre desde 1936. Então, essa é, desde 1936, a maior sequência de derrotas do São Paulo. Para vocês verem o nível que a gente chegou. Nós temos os 3 próximos jogos aí contra o Bahia no dia 25/10, que provavelmente já perdemos. Depois nós temos um jogo contra o Vasco. O favorito é o Vasco. Fora de casa. Em casa no Morumbi contra o Bahia. Bahia é o favorito. E contra o Flamengo. Não, o Morumbi vai ter a sequência de shows. Então vai ser aqui na Vila Belmiro, em Santos. Contra o Flamengo, que também provavelmente nós vamos perder. Então, é complicado. Não dá para confiar no bastidor, nas coisas. Agora tá hoje rolando umas notícias que eles estão fazendo reuniões lá, tentando mudar alguma coisa, tentando se mover, mas nós sabemos muito bem a que nível que essas pessoas aí, Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy que tá lá, entre outros, que o Muricy foi bom no passado, hoje ninguém sabe o que ele faz lá dentro. Tem tratado o nosso clube e tem feito com que o nosso clube chegasse nessa questão. 11 jogadores lesionados, 11 jogadores impossibilitados de jogar. Um deles, o Oscar, que tem um salário de 2,5 milhões, ganha mais que o Lucas, e o Lucas tem mais história no clube, ele ganha mais. E não vemos ele jogar de maneira alguma, porque está lesionado, já está um pouco velho. Não quero aqui desmerecer, tirar o mérito dele do passado, mas atualmente ele já está cansado, já está de idade. É um jogador que custa caro para o São Paulo atualmente e que nós não vemos nenhum tipo de mudança e de resultado. É difícil ou não é? Vamos lá, o Hernan Crespo aí tá cobrando esse pacto interno, né? Após 5 derrotas, ele fazendo autocrítica aí para a União para recuperar o time, né? Ele disse que o time tem que se recuperar, impulsionar uma mudança de atitude aí entre os jogadores para retornar ao clube e para ver se consegue reverter a situação do time que está sendo ameaçado de rebaixamento. Eu quero deixar claro aqui que nós estamos correndo um sério risco de não irmos para a Libertadores no ano que vem. Mas eu
não vou ver novidades, se não formos, e eu acho que vai ser bom a gente não ir. Porque se for para ir, para fazer o vexame que a gente fez esse ano, e os jogadores, a gente vê toda essa gestão fazendo o que faz, a gente ir para uma Libertadores para passar vergonha é melhor que não vá. Que pelo menos a gente vamos ver se muda alguma coisa perdendo a oportunidade de não ir, né? Então ele falou aí, as declarações, mencionou a necessidade de um pacto semelhante ao que foi feito na sua chegada, quando a equipe se uniu para evitar a queda, que é fundamental que todos se dediquem ao máximo e que precisa fazer para melhorar, né? E reconhece que a atual fase é desafiadora, mas acredita que é possível alcançar a classificação para a Libertadores. Eu acredito que não. Mesmo que alcance, não acredito que vai fazer grandes coisas na Libertadores nesse estado que está. O torcedor hoje, nesse momento, está desacreditado. E apesar dos inúmeros problemas médicos que o clube enfrenta, né, que o Crespo até falou na coletiva, que é coisas inacreditáveis que acontecem, depois a gente pensou que era com relação à diretoria e à presidência, mas na realidade ele falou que as coisas inacreditáveis que acontecem é com relação aos lesionamentos, que a pessoa se machuca, está no treinamento ali, o jogador se machuca, sai fora. O departamento médico eu acho que não é muito bom, porque um jogador tem uma lesão, demora meses, e eu entendo que dependendo da lesão, alguma coisa demora, mas o jogador se recupera hoje, é solto em campo, poucos jogos depois, ou alguns dias depois, ele já retorna com o mesmo problema. É difícil de entender, né, esse departamento médico que não vai na causa e tenta resolver o problema. Parece que não resolveu de nada. E aí ele diz, né, que os mesmos jogadores que estão aqui hoje foram os que se destacaram na luta pela permanência, eles precisam olhar para si mesmos e fazer uma autocrítica honesta. Eu acho que dificilmente vão fazer uma crítica honesta aí para tentar mudar alguma coisa sobre eles mesmos, né? E aí o São Paulo tá devendo aí também, gente, atrasos dos direitos de imagem, né? Eles estão devendo. Por isso mesmo que muitos jogadores não estão nem aí, porque o clube está devendo, além de um bi de dívida, devendo direito de imagem para os jogadores. E aí o tal do Casares está lá, tentando conversar com os diretores lá e enfrentando dificuldades financeiras com atrasos desses pagamentos do direito de imagem de uma parte do elenco profissional. Alguns jogadores acumulam entre 2 a 3 meses, ou isso mesmo, eles estão entre 2 a 3 meses sem receber esses valores de direito de imagem. Embora haja essa pendência, nenhum atleta tem a intenção de acionar o clube judicialmente, segundo eles. De acordo com a legislação, o jogador tem o direito de recorrer à justiça após 3 meses de inadimplência, ou seja, já pode recorrer, né? Por outro lado, os salários registrados em carteira estão sendo pagos. Os salários, mas o direito de imagem não. Informação sobre atraso foi inicialmente publicada pela TNT e posteriormente confirmada pela Gazeta. E aí a diretoria negou aí que exista qualquer atraso nos vencimentos dos atletas. Com o intuito de manter a harmonia e a moral do elenco, o Casares, né, buscou as soluções. No último sábado, ele se reuniu na Barra Funda para estabelecer um pacto para o restante da temporada. Durante a conversa, anunciou o aumento da premiação, comumente conhecida como bicho. Em caso de classificação para a Libertadores, contudo, a conversa não teve efeito esperado, já que o São Paulo foi derrotado por 3 a 0 ontem no vexame, né, pelo Mirassol no dia seguinte. Eu confesso que eu nem vi o restante do jogo. Quando deu 1 a 0, eu já desliguei a televisão. No entanto, a promessa de aumentar a premiação, se a equipe se classificar para a Libertadores, permanece em vigor. Atualmente, São Paulo ocupa a 8ª posição no Campeonato Brasileiro com 38 pontos e a vaga para a competição continental parece cada vez mais distante. Os próximos desafios da equipe incluem a partida contra o Bahia, como eu já falei, etc. Né? Resumindo, Lero, deve dinheiro, deve jogador, jogadores que estão lá não estão nem aí com o clube, não sabem qual é a grandeza desse clube. A diretoria, o São Paulo não tem bastidor. E aí, ontem também tivemos o Matheus Candansan, né, que foi o juiz aí da partida, que nem deveria, na minha sincera opinião, apitar um jogo do São Paulo nunca mais na vida, pelas polêmicas que a gente teve. E após essa derrota aí, o Casares ficou aí irritado, né? Que aí contestou a escolha da arbitragem dos bastidores, mas é como eu falei, como um time com essa gestão, com essas questões, não tem bastidor, nenhuma reclamação que chegue até a CBF, etc., não vai surtir efeito nenhum, porque não tem força de bastidor, o São Paulo não é mais um time respeitado. Então não adianta reclamar da arbitragem. Nós vimos agora o último jogo contra o Palmeiras, a polêmica que foi, que acabou nem resolvendo nada. O pênalti foi falado ali e pronto, o assunto morreu, o assunto.
Não deu em nada. Porque o São Paulo não tem força de bastidor, não tem uma gestão que impõe respeito. E aí teve tudo isso, né? O Candansan teve aquela polêmica no jogo do São Paulo, né? Nos últimos dias. E o Juventude também chegou a abandonar o campo em protesto, né? Com essas decisões do VAR. E o São Paulo também foi protagonista de um episódio, né? Que acho que foi contra o Palmeiras na checagem ali do impedimento, que foi com esse Candansan no último jogo. Ele causou polêmica também naquela vez que ele marcou um pênalti duvidoso, né, a favor do Palmeiras lá no Paulistão, né, no início do ano. E o histórico recente deixou a diretoria aí em alerta. Mas, para mim, o Candansan nunca mais deveria apitar o jogo do São Paulo, mas é o que eu falei. São Paulo não tem poder nenhum para exigir nada. É isso, gente. O que falar sobre isso, né? E aí, vamos lá. Outra notícia sobre a maioria das notícias hoje é sobre essa presidência, né? Então, lá. O Casares aí tornou algumas atitudes para alavancar o São Paulo em meio à crise que o time tem enfrentado, né? E como eu falei, que ele vai ter o bicho, então essa notícia eu já acabei falando. E é isso. E aí, além disso, ele tá olhando lá com o tal do Carlo Magno, né? Na Barra Funda, uma outra tomada de decisões que ficou decidido, segundo informado, que ele ficará mais próximo do elenco lá na Barra Funda antes do expediente do presidente. Antes disso, ele ficava mais focado lá no Morumbi. E agora ele quer ficar mais focado na Barra Funda, na questão do treinamento, né? Como o Barolo aí falou até, que eu tava dando uma olhada, e é verdade que depois eu posso até mostrar aqui o vídeo, a galera treinando no CT foi pular aquelas cancelinhas que usa para treinar, que eles têm que saltar, eles passando com a perna assim, passa com a perna por cima do negócio e ainda conseguiu, o próprio Luciano conseguiu a proeza de, quando foi passar a perna, esbarrou ainda na barrinha e derrubou a barrinha. Esse é o treinamento do clube. Olha o nível de treinamento, olha o nível de força de vontade que esses jogadores têm aí de ganhar. Difícil. E o São Paulo tá refém dos jogadores, infelizmente, porque não tem dinheiro para contratar. Tem que assumir o que tem. A que nível nós chegamos? Eu separei alguns vídeos aqui que nós vamos assistir. Um deles eu acho mais importante, que é o do Aidar aqui. Eu vou separar aqui o vídeo. O Flávio Prado falando toda a situação aí do São Paulo, desde o início, um pouco ali sobre a gestão do Aidar, do Juvenal Juvencio, até chegar mais atualmente o que ele acha. O que tem que fazer, o que tem que mudar para o São Paulo tentar voltar ao que era antes daqui a alguns anos, né? Vamos ver esse vídeo. E também vamos ver aqui um Barolo falando um pouquinho sobre essas questões. Ele falou que o Casares, né, se ele tiver sentimento pelo clube mesmo, se ele tiver um pouco de amor pelo clube, ele deveria renunciar. Duvido muito. Não vai sair. Porque o que esses caras querem é se manter no poder e o ego é muito grande. Acho que estendi um pouco aí, mas vamos ver o vídeo aí. Beleza, galera? Eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Deixa eu só abrir aqui. E a gente já vai ver tudo isso. Tá aqui o vídeo. Vou dar um corte aqui por causa dos direitos. Vamos ver aí. Eu arriscaria um empate nisso daí. Eu não. Você olha o aposta Vasco no jogando. Vasco. São Paulo e Flamengo. É brincadeira, né? Isso aí chega a ser... Pode até acontecer o contrário, porque eu tô falando de futebol, mas são coisas diferentes. Não dá nem pra ter que eles praticam o mesmo esporte hoje. São Paulo e Bragantino. Bragantino é um time medrosão, né? Tá mal, né? Um time dirigido por mestres de obra, né? Eles são pedreiros, mestres de obra e tal. Futebol eles não são muito do... Tô falando o CEO, o cara do futebol, eles são meio... Aí pode ter que conseguir alguma coisinha, porque na hora que o Bragantino for dirigido por gente da bola mesmo, talvez deveria mudar. Tem dinheiro, tem consciência, deveria ser assim. Mas eles são dirigidos por mestres de obras, enfim. Mas aí pode ter alguma coisinha. Corinthians e São Paulo. Apesar do Corinthians tá tão ruim quanto, o Corinthians em casa é favorito. São Paulo e Juventude. Então, esse jogo, se não ganhar, vai ficar muito ameaçado. O São Paulo em tese é favorito. Fluminense e São Paulo no Maracanã. Fluminense, o favorito. São Paulo e Internacional. Meio que briga de foice no escuro. Muito igual, né? Muito igual. E Vitória e São Paulo fora de casa no Barradão. Teoricamente, o São Paulo tem que ganhar. Mas ele pode chegar nesse jogo, esses dois jogos, Juventude e com Vitória, dependendo da performance, ele pode chegar como confronto direto. O problema, Chacon, é que o São Paulo, ele tem uma pressão diferente, ele tem uma cobrança diferente. Havia uma ilusão muito clara que o São Paulo ia ganhar a Libertadores. Sim. Não, LDU é fácil, Flamengo e Palmeiras do São Paulo ganham toda hora. Mas tem um outro ponto muito importante que eu queria lembrar, Flávio, que eu queria que você relembrasse comigo, são os diferentes discursos que existem. Tá? Só pra informar, o Bahia vai vencendo o Grêmio, tá? 1-0 na briga pela
pela vaga na Copa Libertadores da América, o próximo adversário do São Paulo, Bahia. Agora, existem diferentes discursos na temporada. Primeiro, começou falando em briga pela Copa Libertadores. Depois, na coletiva, o próprio Crespo, tá? Tô falando do próprio Crespo. Depois, briga em competições internacionais, ou seja, já começou a englobar a Sul-Americana. Hoje já não se fala em mais nada a não ser o próximo jogo. Próxima declaração talvez seja manter-se na primeira divisão. Então, mas é engraçado porque o planejamento vai mudando ao longo do tempo. Vai. E aí muita gente vai dizer, e com razão, que o São Paulo teve muitos desfalques. Tá, São Paulo teve muitos desfalques. Tá bom. Mas quem não teve muitos desfalques? Todo mundo teve muitos desfalques. Outra coisa, o São Paulo trouxe o Lucas e o Oscar. Foi feita a avaliação devida nesses jogadores para saber quem avaliou o Oscar, quem sabia a condição real do Oscar na China. O Oscar foi um bom jogador? Claro que foi. E se ele tiver condição de jogar, ele será um bom jogador. Mas ele terá condição de jogar? O Lucas, qual é o nível do Lucas? Ele vai conseguir recompor um pouco do nível que ele tem? Eu não estou discutindo o Lucas no melhor momento, nem o Oscar. Mas o São Paulo trouxe esses dois jogadores numa condição muito inferior. Né? Será que eles vão conseguir devolver aquilo que se espera deles? Ah, então perdeu os dois. Tá, mas será que não eram contusões previsíveis? Aí o São Paulo perde o André Silva, que estava jogando bem, foi um azar, e perde o Caleri. Tá, repôs esses jogadores com bom nível? Não repôs. Trouxe o Rigoni. Isso é reposição? E gasta uma grana. E que tem uma obrigatoriedade de compra que não deve ser batida, né? Se ele acabar fazendo um determinado número de jogos mais de 45 minutos, 12. Vai ser difícil que ele bata. Porque, se eu não me engano, ele teria que fazer 8 dos 9 próximos jogos mais de 45 minutos. Aí era uma obrigação de compra do Rigoni. Perdão, obrigação de compra não, porque ele não vem emprestado. Obrigação de renovação contratual, que ele tem um contrato até o final do ano. Então, aí você vai... Lembrando aqui também que o Dineno, ele está para sair, tá? Ele falou que não vai renovar o contrato. Vá com Deus, para mim não fez muita diferença. E ele está lesionado também. Então o São Paulo foi uma contratação que veio do Zubeldia à toa. Começar a torcer para que ele não jogue. Sim, a torcida da torcida do São Paulo em relação a esse tema é que ele não entre em campo mais de 45 minutos. Mas por que Mas olha a situação que o São Paulo chega. Eu te faço uma outra pergunta em cima disso. Em cima de todo esse contexto de contratações, a falta de dinheiro, tantos e tantos causos que acontecem no São Paulo. O São Paulo, nos últimos anos, Flávio Prado, se apequenou? Muito. Mas muito. Chacon, você é um profissional já com um bom gabarito, você tem mais de 10 anos de... Tem 10 anos só aqui na Jovem Pan. Exatamente. Inclusive, faço questão sempre de falar que as portas abertas por Flávio Prado. Sim, pelo seu talento, pela sua competência. Mas enfim, você tem 10 anos de rodagem. Você com 10 anos, você viu o São Paulo cair muito. Sim. E quando você entrou na Jovem Pan, o São Paulo caiu bastante. Imagine eu que tenho 50 anos de carreira. O que eu vi o São Paulo, o que eu assisti do São Paulo, que o São Paulo é hoje. Olha, é uma decadência assombrosa, é uma coisa assombrosa. Eu convivi com alguns diretores de São Paulo do tipo Laudo Natel, José Douglas Valora, Paulo Machado Carvalho, Manuel Raimundo Paz de Almeida, Antônio Leme Nunes Galvão. Sabe, cara de um nível assim elevadíssimo, mas muito alto. O São Paulo era um clube que era até referência. Até narizinho empinado demais. Tinha um conselho de cardeais, né? O Citadino até gozava, parecia a Câmara dos Lordes e tal. E ali tudo era decidido de uma maneira muito positiva, muito tranquila, muito transparente. São Paulo fez um estádio, fez um Morumbi. Meio que pró-São Paulo, né? Isso. O São Paulo fez um estádio, é verdade. Toda a comunidade paulistana ajudou, porque havia interesse de ter um estádio na região. Então muita gente, de um modo geral, o corintiano queria um estádio maior, o palmeirense queria um estádio maior, então todo mundo comprou carnê, o São Paulo, né? Mas ele era uma referência. Cimento, né? Era uma referência. O São Paulo criou uma base, uma estrutura em Cotia para revelar jogadores, e era o que vendia jogadores com preços maiores. O São Paulo era o que o Palmeiras faz hoje, né? Aí o São Paulo tem, para mim, a grande desgraça do São Paulo acontece quando Juvenal Juvencio ganha a eleição de Antônio Leme Nunes Galvão. Foi por um voto e ali foi uma desgraça para São Paulo. A partir dali começa uma decadência terrível. Aí você vai dizer, não, mas São Paulo ganhou. É verdade. Para você destruir, demora. Demorou para destruir. Então, esse pessoal que acabou ganhando os títulos aproveitou toda a estrutura que o São Paulo tinha, mas eles foram destruindo, corroendo. Inclusive os que estão hoje? Claro. A partir daí, o São Paulo só começou a cair. O São Paulo se desestruturou. Aquela estrutura que era uma coisa de referência, ela foi desestruturada por esse tempo todo, com declarações históricas, tipo de Juvenal Juventus, dizendo que a estrutura do São Paulo ganhava tudo. Ele estava ajudando a destruir. Aliás, ele foi o grande cara a começar a fazer esse processo de destruição. Miguel Aidar, também falando do rival Palmeiras, falando que se apequenou. Mas o Carlos Miguel, ele tem um crédito grande. Henri Aidar, que foi um dos maiores que eu esqueci de citar, pai dele, e ele teve um começo de trabalho excelente no São Paulo, ele fazia parte desse grupo, e depois... Ele foi presidente também antes da segunda Isso, e um trabalho competente. O São Paulo começa a entrar numa decadência horrorosa quando ele se transforma em refém de Juvenal Juvencio, um cara que não dá pra você, com todo respeito pra uma pessoa que já morreu, mas eu falava quando ele era vivo, então, né? O São Paulo não pode, o São Paulo caiu, ali ele cai de nível em todos os sentidos. Aí ele passa a ser um time de grupinhos, um time de partidos políticos, um time de baixo nível, um time onde são negociações feitas ali por cargos políticos e tal. Ele virou um time comum, de comum para pior. E aí só fez cair. Aquela estrutura foi embora, foi pro espaço, vieram as dívidas. Obsoleta? Muito, vieram as dívidas, e aí começou a perder duelos, o Juvenal surrado pelo André Sanches, em todas as disputas que tinha, perderam o dinheiro dos grandes jogos do Morumbi, todos os clássicos eram lá, todas as finais eram lá. São Paulo perdeu isso, graças também a Juvenal Juvencio. E ele é considerado um mito no São Paulo. Até acho que, pelo nível que tem hoje, ele realmente era o rei desses caras aí, né? E aí, meu amigo, você começa a cair. Tem solução? Quando eu falei que o São Paulo em 10 anos será inferior ao Bragantino, e reafirmo isso, o Bragantino trouxe mestres de obra para dirigir o time. Trouxe a gente na bola,
Tranquilo. Você vê o Mirassol. O Mirassol, com um pouquinho de um jogador de São Paulo, fez uma estrutura que o São Paulo não tem. Você fazia Cotia, mas o São Paulo usa Cotia. Pra que serve Cotia? Pra nada. Pra fazer jogadores pros outros. Vender a preço de banana. Então o São Paulo não tem arrecadação, não tem força, não tem nada. Tem torcidas. Quando o São Paulo joga, quem mais ganha são as torcidas uniformizadas, não é o clube. Torcida uniformizada comprando casas em toda a região e o clube endividado. Como que eles compram essas casas? Como eles têm ingressos facilitados e o cara que paga um título, sócio diamante, 330 pau por mês, teve que comprar ingresso da torcida uniformizada para ele. A torcida uniformizada tinha que comprar mais caro do que ele tinha direito a comprar. Isso é um detalhezinho, mas são várias coisas que vão se acumulando. Aí você vê o nível. Então, Tem solução? eu não vejo. Realmente, a perspectiva realmente é terrível. São Paulo faria uma SAF decente? Não acredito. Porque ali você... Como São Paulo, por exemplo, quando ele tinha os cardeais, onde caísse a coisa estava boa. Porque as pessoas eram pessoas de alto nível. Hoje, o nível caiu muito. Hoje eu estou falando nível, não estou falando de honestidade, nada disso. Não posso falar sobre seriedade ou não das pessoas. Estou falando nível de conhecimento, nível de administração, nível de ideias. O nível caiu demais. Hoje o São Paulo é um time... briga de conselheiros abertamente. Qualquer um é conselheiro lá. Mensagens vazadas. Sabe, uma coisa assim baixa, uma coisa pequena. Você imaginar isso na Câmara dos Jovens, por isso que eu estou te falando. Quando eu comecei no São Paulo, eu sentava para conversar com o doutor Henri Aidar e aprender com ele. Aprender. O doutor Henri uma vez falou uma frase que eu falei pro Carlos Miguel e chorou. Quando eu disse assim, doutor Henri, como é que o São Paulo construiu um estádio? São Paulo era a terceira força, né, em termos de torcida, hoje é a segunda. Mas vai perder também No de novo estado, pro Palmeiras. isso, no estado. Vai perder de novo pro Palmeiras, porque o Palmeiras está ganhando, o São Paulo está perdendo. Então eles estão usando, tem os torcedores, provavelmente, inclusive o teu caso, dos mundiais. Hoje o Palmeiras ganha. Então você vai, e o Corinthians não se conta, porque o Corinthians é fora do padrão. O Corinthians ele sempre vai ser a primeira. Eu falei, como é que o São Paulo, né, sendo a terceira torcida do Estado, constrói o estádio com o Morumbi? E a resposta dele: quando você trabalha com consciência e inteligência, e você faz coisas bem planejadas, o dinheiro aparece. Nunca esqueci disso. Faça a coisa com consciência que o dinheiro aparece. Hoje alguém faz alguma coisa com consciência no São Paulo? Quando eu tô falando hoje, eu tô falando desde Juvenal. Hoje o São Paulo é um saco de gato. É uma bagunça, é uma confusão. E uma confusão grande, porque o São Paulo é grandão, né? Então a bagunça é maior. Muita gente tem interesse em chegar lá, e essas pessoas que não passariam nem na porta, pelo baixíssimo nível que tem naquela época, hoje eles mandam no clube, eles têm, sabe? E você se perde. Por exemplo, presidente de São Paulo, Júlio Casares, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Uma pessoa que eu tenho respeito, acho uma pessoa muito séria. Até onde eu conheço, sempre foi uma pessoa que eu respeitei muito. Um profissional, trabalhando no meio da imprensa, sempre foi uma pessoa muito bem resolvida e tal. Para ele governar no São Paulo, ele tem que fazer negociações com vários partidos políticos. Que são, Então qualquer Zé Mané tem um partido político, tem que negociar. Tudo é negociado lá dentro. Né? E as negociações, você sabe como é que elas funcionam. Então fica muito difícil imaginar uma mudança desse quadro a curto prazo. Porque ele foi também parte de todos os governos passados, Sem dúvida. Então eu coloco ele no mesmo balaio Não, mas de culpado. está. Você não pode, claro, você não pode isentar. Claro que não. Claro que não. Não tem como isentar. Não tem jeito. Tem uma estatística aqui, Flávio Prado, falando sobre esse momento, essa sequência do São Paulo negativa, né? E o pessoal vai ficar, eu acho que meio que abismado com essa estatística aqui. Pela segunda vez na história, o São Paulo joga 8 vezes e dessas 8 perde 7. Uma sequência de 8 jogos em que o São Paulo é derrotado em 7 vezes. A única outra que aconteceu foi em 1936. 6 anos depois da fundação do clube. Na verdade, 1 ano, né? Porque Você vê a refundação, que foi a união ali com o paulistano. O São Paulo que essas comemorações que eles fazem, é tudo cascata. O São Paulo está com dificuldade de ganhar títulos. Esse pessoal de alto nível que eu te falei, abominável esse título de 31. O São Paulo de 31 nem preto e branco era. Aliás, nem preto, branco e vermelho ele era. Ele era só preto e branco, era o São Paulo da Floresta. Não, e vermelho e branco com o paulistano. Aí entra quando há uma fusão. O paulistano queria ser profissionalizado, era o maior time do país. E ele queria se profissionalizar, então há uma dissidência do paulistano. Então o São Paulo da Floresta acaba falido. E aí um grupo que sobrou refez e se uniu aos dissidentes do paulistano que queriam futebol profissional. Aí entra o vermelho na camisa. Então fica vermelho, preto e branco. Esse é o São Paulo, que foi fundado de verdade dia 16 de dezembro de 1935. O pessoal mais da antiga... eu conheci o Frederico Menzen, sócio número 1 de São Paulo. Eles abominavam o time que é o campeão de 31, tem nada a ver com o São Paulo. Agora juntaram tudo, vão fazer essa enganação de 100 anos e tal. Na verdade, a fundação de São Paulo em 1935. Isso que você falou era um time incipiente, estava começando. Porque os grandes jogadores do paulistano, eles não queriam ser profissionais. Então vieram jogadores que tinham menores pretensões e tal. Por isso que o São Paulo provavelmente aconteceu isso. E não podemos esquecer que entre 57 e 70, o São Paulo investia muito pouco, porque estava fazendo Morumbi. Construindo o Morumbi, foi um período de seca, do São Paulo 13 anos sem título. E nem assim o São Paulo teve esse vexame, né? Esse papelão. Tudo bem que é uma fase, são campeonatos diferentes, contextos diferentes e tudo mais, tudo isso pode ser ponderado. Mas tem como classificar essa sequência a não ser vexame? Claro que não. Vexame. Olha quanto custa o São Paulo. Mais de 20 milhões. Pois é, o problema é esse, quanto você investe. Se você está gastando 20 milhões e de 8 você ganha 1, 2, como é que... É lógico que tá mal feito, né? Agora, é um vexame, claro que é um vexame. Mas tem um problema no São Paulo? Qual que você acha que, se você fosse escolhido para uma comissão de ajeitar o São Paulo, qual que era o primeiro problema que você ia atacar? Administração.
Eu traria um cara, primeiro que eu transformaria num clube profissional. E traria O que é o clube profissional? Uma SAF, se quiser usar o nome. Um estilo profissional. Chegaria lá na, sei lá, na Disney, que é uma referência. Tem um show da Disney. Quanto eu ganho? X. Eu pago 3x pro senhor ajeitar. Vai na NBA, profissional de verdade mesmo. Transformaria o São Paulo num clube profissional. Separaria totalmente do social. Totalmente. Social é o sanguessuga, não serve pra coisa nenhuma. Separaria do social. Faria o São Paulo Futebol Clube mesmo. Se quiser chamar de SAF, pode chamar. Com um CEO. E aí começaria, o São Paulo vai ter que passar, se ele quiser voltar a ser respeitado, ele vai ter que vai ter que sangrar da pele, né? Vai ter que baixar despesas rispidamente, vai ter que gastar, vai ter que passar alguns anos de seca, mas ele já está na seca. Ele já está na seca e está gastando uma fortuna e não está andando, tá caminhando para trás igual caranguejo. Então, sabe, fazer um projeto bem certinho, bem rigoroso para tentar voltar às suas origens. Uma coisa séria, profissional, ambiciosa. Construir um estádio de futebol do porte do Morumbi nos anos 50, meu amigo, era um negócio assim de maluco. Era um sonho. Sem dinheiro. Era um devaneio, sem nada. Sem dinheiro, sem torcida. Quando eu digo torcida, tem muito pouca gente torcendo pro São Paulo. Era um devaneio, era uma coisa assim, sabe? E conseguiu. Com seriedade, com grandeza, caminhando passo a passo. Com um time fraco para poder fazer alguma coisa maior. Hoje ele tem um time fraco e não faz coisa nenhuma. Complicado. Então, galera, máximo respeito aí ao Flávio Prado, como a gente viu, ele falou tudo, né? Vamos ver aqui o Barolo. Direto para você. Se você tem um mínimo de sentimento pelo São Paulo, se você tem um mínimo de sentimento como torcedor, que você disse que foi torcedor de arquibancada, que você ia com seu pai assistir os jogos do São Paulo, se você tem um mínimo de sentimento pelo clube, pela instituição que você está destruindo, há anos, né, que você está destruindo, não só nesses 4 anos e pouco, renuncia do cargo. Sabe o que você faz? É porque você é um cara inteligente. Eu não acho que você seja um cara burro. Você é um cara inteligente, senão você não estava aí. Porque, pena que as suas articulações, a sua maneira de agir são nefastas para o clube. Mas você não é burro. Você não é burro. E eu tenho certeza que dentro do clube, eu acredito que exista, porque eu conheço gente muito melhor do que você. E principalmente, não só melhor que você, porque melhor que você não vai ser muito difícil de achar, né? Se você procurar, você tem na portaria aí do prédio, do São Paulo, não sei, qualquer lugar vai ter alguém melhor do que você. Mas eu acho que você podia escolher alguém para ficar no seu lugar. Porque o nome do seu vice-presidente, não sei nem o nome desse cara, ele é tão patético. Essa diretoria, você, o vice-presidente, Belmonte, vocês são tão patéticos que nem o nome do vice-presidente eu sei, eu vou dar um Google aqui para saber o nome de quem é o vice-presidente. Até porque se ele é seu vice-presidente, não vai adiantar nada ele ficar no seu lugar. Não vai adiantar nada. Se você é o presidente, ele é o vice, imagina como é bom o vice. Mas eu tenho certeza que dentro aí do São Paulo deve existir, eu acredito que exista, porque eu conheço algumas pessoas e quero acreditar que essas pessoas estariam dispostas a assumir o clube hoje e evitar a falência e a destruição total do São Paulo, que é para isso que a gente está caminhando na sua mão, Casares. Você está levando o clube à falência e à destruição completa do São Paulo Futebol Clube. Por isso, eu acho que você podia reunir um grupo de pessoas, um grupo de gente interessada, não estou falando de oposição, de situação, dentro dos critérios de capacidade, porque eu acho que não deve ser difícil fazer isso. Escolher gente melhor do que você para cuidar do São Paulo não deve ser muito difícil. Mas para isso, você precisa deixar a sua vaidade de lado. Você precisa olhar para o São Paulo Futebol Clube, que você diz que ama, e eu estou falando numa boa mesmo, gente, estou falando numa boa. Você precisa olhar para a instituição e se dar conta mesmo e admitir que você está destruindo o São Paulo Futebol Clube. Grande realidade é essa. Aguardemos o próximo jogo, né, galera? Que com sorte, talvez, um empate, uma vitória, quem sabe um milagre. Mas, provavelmente, tudo tende a, dessa maneira, com esse time, com esse elenco, com essa presidência, tudo tende a uma derrota. Valeu, galera. Um abraço. Voltamos com as próximas notícias. Quem sabe numa melhor. Valeu.